Isso. A terceira ação que impulsiona o nosso crescimento é quando Paulo ele diz que mesmo em meio a essa adversidade de pessoas que o abandonaram, ele se manteve fiel ou persistente, perseverante, resiliente nas adversidades. Paulo se manteve perseverante, persistente nas adversidades. Para a gente poder crescer, a gente precisa agir de forma a estarmos perseverantes, nos mantermos perseverantes. Eu sei que é o grande desafio. Atos capítulo 2, do verso 40, começa a falar da igreja, é um negócio muito legal. Ele vem falando de um monte de coisa legal da igreja. Lucas, ao registrar o livro de Atos, ele está falando assim, olha, a igreja tinha tudo em comum. A igreja, ela orava diariamente, eles estavam partindo o pão em comunhão, tinha um monte de virtude. E uma das virtudes que tinha era perseveravam na comunhão. E sempre isso me chamou a atenção, porque comunhão é bom, comunhão é ótimo. Por que então precisa haver perseverança para manter comunhão? Quem é casado que entende. Porque quando a gente está no início, é tão bacana. Olha, eu estou doido para casar. Aí quando casa, diz assim, meu Deus, agora você tem que manter perseverança para se manter casado. Parece que é muito legal. E a gente diz assim, nossa, e viveram felizes para sempre. Até a primeira quebra-pau dentro da casa. Até a primeira situação. E que às vezes é simples. Entende que o problema dentro de casa às vezes não é coisa complicada? Né? Não é uma coisa complicada. Olha, eu comprei um carro e eu perdi o dinheiro porque o cara me deu um golpe. Não foi isso. São coisas simples. É uma toalha molhada, é uma roupa jogada, é uma louça. São coisas tão simples. Aí você diz assim, agora eu entendo o que é manter perseverança no casamento, persistência. E Paulo entende isso. Ele foi traído, ele passou por dificuldades, mas é interessante o que ele diz, porque mesmo abandonado e com oposição, perdendo pessoas que andavam com ele, isso vai acontecer muitas vezes, a gente não vai andar com todo mundo até o final da nossa história não, né? Se você contar 3, 4, 5 pessoas da tua infância que cresceram contigo na tua adolescência, que permanecem até hoje, você já tem um grande milagre, porque vai mudando. E na realidade a amizade não quer dizer que você tem que estar junto com aquela pessoa a vida inteira. A amizade é quando você encontra depois de 10 anos, parece que não teve 10 anos, porque a proximidade, a intimidade, e às vezes nem todo mundo vai estar junto. Mas quem não pode sair do nosso lado é o Senhor. Quem não pode se retirar do nosso lado é o Senhor. Algumas pessoas sairão, e o caso de Demas foi esse. Ele se retirou, mas Deus permaneceu, e Deus colocou pessoas do lado dele. Mesmo assim, com isso, com essas pessoas do seu lado, ele teve que manter a persistência nas adversidades. Qual é a adversidade que você está passando? Você foi abandonado? Você está numa crise financeira? Uma crise emocional, ansiedade, alguns transtornos, depressão? Qual é a adversidade que você está? Uma enfermidade? Eu não sei, a gente passa por tantas coisas. A única coisa que eu posso dizer é persevere um pouco mais, porque Deus não saiu do teu lado ainda. Persevere um pouco mais, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Persevere um pouco mais, porque às vezes as lutas estão nos potencializando para algo maior. Persevere um pouco mais, porque pode ser que a tua adversidade vai ser um instrumento para você ajudar outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não queria passar por isso para ajudar outras pessoas. Verdade, ninguém quer. Mas Deus pode usar isso para glorificar o nome dele na tua vida. Ele pode usar isso para cuidar de outras pessoas. As lutas moldam o nosso caráter, nos tornam mais fortes, prepara o nosso crescimento, prepara o nosso futuro. Por isso, Deus nos convida a nos mantermos um pouco mais perseverantes, persistentes,
resilientes, crescendo nele. É uma oportunidade que você tem de mergulhar na tua intimidade com Deus. Quem sabe você quer respostas, e eu não tenho respostas para te dar. E pode ser que Deus também não te dê as respostas que você quer, mas a presença dele muda a nossa história. Se você não tiver as respostas, e se você estiver na presença, aquela presença há de te restaurar. Ela há de transformar a tua vida e a tua história. Quarto aspecto de uma ação que impulsiona o nosso crescimento. O quarto ponto diz que precisamos cultivar o cuidado pessoal e emocional. Ele diz assim: procura vir depressa. Paulo precisava de relacionamentos, foi o primeiro ponto. Mas a gente precisa cultivar esse cuidado pessoal e emocional. A gente está no século que a maior doença são doenças emocionais. A gente viveu um tempo onde a gente foi se distanciando de pessoas, de situações, e a gente foi se perdendo, e hoje a gente tem transtornos. A história de abandono familiar, de pais que abandonaram famílias, de mães que deixaram famílias. Pode ser que uma dessas famílias abandonadas esteja aqui, somos nós. Pessoas que um dia foram feridas, e a gente precisa aprender a cuidar. E Paulo diz: procura ter comigo, vir ter comigo depressa. Ele diz assim: traga o agasalho. Hoje eu não sei quantos casacos você tem em casa, naquele tempo não tinha tantos, né? Então eles tinham uma roupa e um agasalho maior, que esquentava mais, então não era tão simples assim. Então ele diz: quando você vier, traga um agasalho. Ele está falando de cuidado da sua saúde. Ele está falando que precisava cuidar também de si. Sabe uma coisa que acontece muito? A gente, como pai, às vezes a gente não teve um tipo de relacionamento e a gente quer dar para os nossos filhos o que a gente não teve. E a gente quer cuidar de uma forma diferente. A gente quer fazer o que não recebeu. Eu sempre brinco que eu nunca ouvi meu pai falando eu te amo. Ele não teve isso em casa, ele não aprendeu a fazer isso, mas eu posso falar para ele. E quando fala, ele fica sem graça, não sabe responder, porque ele não teve. Mas também quando a gente faz, aí meu filho fica chateado, porque eu sou meio meloso, eu quero abraçar, eu quero beijar. E às vezes a gente precisa cultivar isso, aprender a lidar com essas coisas, aprender a cuidar de nós. Nós temos na igreja um grupo de cuidado, de pessoas que ligam, que estão dispostos a te atender, a ouvir, orar com você. Ah, pastor, eu nem conheço bem essa pessoa, será que ela está preparada para me atender? Ela vai orar contigo, o que precisar, os pastores estão à disposição. Há outros pastores, mas há uma ideia de cuidado. A gente tem um grupo de semeadores de amor e paz no lar. Pastor, eu preciso de algo na minha família. A gente tem pessoas que foram preparadas para estarem lá, orando com você, cuidando de você, lendo a palavra, tendo um ambiente de cuidado na tua casa. Pessoas que exercem isso, mas às vezes a gente não se cuida. A gente diz assim: eu vou dar conta, eu vou dar conta. E às vezes isso é um pouco de orgulho. Como assim, pastor? Eu me lembro que passamos momentos difíceis. Já passamos um momento de um aperto financeiro tão grande que eu não tinha dinheiro para comprar um pão francês. Naquele dia foi um milagre em casa. Eu tive uma ideia. Eu falei assim: no sofá deve ter. Porque cai do bolso. Eu fui procurar no sofá, no cantinho, moedas. E eu achei, consegui comprar 2 pães franceses. Entende? A gente passa por um momento difícil, mas na realidade a gente precisa perseverar um pouco mais, andar mais uma milha. O que você não pode é ser abandonado pelo Senhor. Cuide da tua saúde emocional, peça ajuda, ore com alguém. Como é poderosa a comunhão, irmãos.
Como é poderosa estarmos juntos. Como é poderoso o ambiente de comunhão. Receber alguém na tua casa e orar junto com você. A atmosfera muda. As coisas se transformam. Eu sei que parece uma coisa simples, mas Deus ordena a bênção na comunhão. Deus liberou algo para um ambiente de comunhão, um tempo onde a gente ouve juntos ali nos colocamos diante do Senhor e Deus age. Você não dá conta porque você é humano, você não vai conseguir ser forte o tempo todo. Você pode ser forte um período, mas um dia pode ser que você se sinta fraco. Nesse momento, Deus tem pessoas para estar do teu lado, mas você tem que aprender a pedir ajuda, a se colocar debaixo desse ambiente de cuidado. Cultive o teu cuidado pessoal e emocional. Timóteo, traga meu agasalho, cuidado com seu corpo, sua saúde física. Timóteo, venha depressa, cuidado emocional. Traga os livros. Ele quer continuar crescendo, ele quer encher a mente dele daquilo que trazia esperança. Traga os pergaminhos. Ele queria se cuidar, ele queria olhar para o futuro à luz da palavra e dizer, ainda que a perspectiva não é boa, eu posso estar partindo, mas eu consigo na palavra de Deus achar consolo, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele enche de esperança a sua mente e o seu coração, através da aliança com Timóteo, através do cuidado físico e através da esperança da palavra de Deus. Você precisa cultivar esse cuidado sobre a tua vida, buscar isso sobre você. O quinto ponto diz assim: traga também os livros e pergaminhos. A gente precisa criar ou cultivar, continuar desenvolvendo o nosso conhecimento e sabedoria, seja no que você puder. Tem gente que diz assim: eu não tenho como pagar uma faculdade. Hoje a gente tem na palma da nossa mão tanta informação. A gente pode fazer cursos, a gente pode fazer tantas coisas. No período de pandemia, eu fiz uns 10 ou 12 cursos mais ou menos, de graça. Eu entrava, me inscrevia, fiz curso de aconselhamento, fiz curso de interpretação bíblica, fiz curso do Antigo Testamento, fiz curso do Novo Testamento, fiz curso de RH, fiz curso de administração, fui fazendo. E abrindo, eu ia fazendo. Pessoas me mandavam, eu entrava lá em faculdades, universidades, ia fazendo um monte de curso, porque a gente pode crescer. Você pode continuar crescendo. Você pode crescer através de leituras de livros. Você pode, eu tenho dificuldade de ler, um audiobook. Tem recursos. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu vi um filme esses dias que o rapaz não conseguia ler. Ele tinha dificuldade. A esposa foi ler com ele. Pode deixar que eu leio para você. Eu vou lendo e você vai ouvindo, e eu também aprendo junto contigo. Quando às vezes a gente vai fazer dieta lá em casa, às vezes eu vou junto. Tem momentos que a gente faz junto. Por quê? Para um incentivar o outro. Vamos segurar aqui agora, porque não adianta eu fazer dieta, ela fazer comida que eu quero comer. Aí é difícil, então a gente tem que fazer junto. Entende? Estar junto, cresça, continue se desenvolvendo. A referência para o nosso crescimento é a palavra de Deus. Mas existem tantas coisas, tantos livros que a gente pode utilizar para crescer. Tantos vídeos, tantas palavras, podcasts. Hoje tem uma infinidade de coisas. Tantas coisas. Temos o Instituto. Continue crescendo. Não pare. Não pare de crescer no teu relacionamento familiar. Continue fazendo cursos, leia alguma coisa, pegue uma palestra para o teu casamento, melhore algumas áreas. E às vezes a gente precisa crescer junto no nosso casamento. Pode ser de forma simples. Eu não estou falando que você tem que fazer uma universidade, 2.800 horas. Não. Você pode tirar 5 minutos da manhã. Você pode ler um texto bíblico, compartilhar com a tua esposa,
parar um tempinho e orar de forma simples. Depois você aumenta o tempo. Mas são coisas simples que você pode fazer para continuar crescendo, desenvolvendo teu conhecimento, aprendendo mais sobre você, sobre tua casa, sobre teu negócio. Há pessoas que não conseguem se aprimorarem dentro do seu trabalho. Há mudanças no mercado que estão acontecendo de uma noite para o dia. As coisas mudaram. E às vezes a gente, quando vai mudando, o que a gente quer fazer? Eu protesto contra quem está crescendo, porque a gente ficou estagnado. Deus nos chamou para ir além. E Ele não quer que você vá sozinho, Ele quer ir junto com você. Essa é a boa notícia. Ele quer fazer você crescer em todas as áreas, mas cresça no conhecimento e na sabedoria. Não é uma opção, é uma necessidade. Você vai envelhecer. Tem pessoas que estão com dificuldades quando os filhos casam e vão embora. Por quê? Porque ele também não se preparou para a saída do filho, né? Tem uma síndrome, chama síndrome do ninho vazio. É quando o filho cresce, vai embora, e aquela casa, e tudo tinha um significado em torno do filho, e acabou. E acabou. Aí você precisa se adaptar, você precisa aprender, você precisa cuidar das suas emoções, para que isso não seja uma dificuldade, mas que possa te potencializar para viver outras coisas maiores e melhores. Quem sabe não é a perda do teu filho, mas é a chegada de um outro filho. Vamos estar nesse tempo agora de adoração a Deus. Criar uma atmosfera mesmo, uma atmosfera de movimento, uma atmosfera de se mover em Deus, uma atmosfera da gente colocar em movimento o que está paralisado na nossa vida. Se você paralisou alguns cursos, vai voltar em nome de Jesus. Pode ser que esse curso era difícil para você, mude, vá naquilo que te agrada, aquilo que te faz crescer. Se coisas na tua família paralisaram, volte, você pode mudar. Se dons paralisaram na tua vida, Deus quer trazer isso de novo. Ele quer se mover em você novamente, através de você. Se coisas estão paradas, Deus é quem coloca em movimento. Ele vai colocar em movimento o que foi paralisado, mas você também precisa se movimentar. O que Deus tem para nós é muito maior do que a gente tem vivido hoje. É muito maior do que você está. Não se contente apenas aonde você está. Vamos avançar para aquilo que Deus tem para nós.